Hoje é terça-feira e aqui no programa Em Tuas Mãos é dia de quadro Bons Conselhos. Nós vamos dar continuidade a uma série de temáticas que tem envolvido o tema principal, o lema principal da campanha da fraternidade, que é Eu Vim para Servir. Nós temos abordado Eu Vim para Servir na família, servir no trabalho, na igreja, na universidade, em vários ambientes. E hoje, em especial, a gente vai falar como ser um servo de Deus na família, com o Ricardo Lima e a Benta, que são coordenadores nacionais do Encontro Matrimonial Mundial. Sejam bem-vindos ao nosso programa, viu? É sempre uma alegria estar aqui, principalmente para falar de um tema tão gostoso que é como a família. A gente quer começar perguntando para vocês como nós podemos servir na nossa família. Às vezes é mais fácil servir em outros ambientes e em missão para outras cidades, mas dentro de casa, como que é essa realidade? Pois é, eu gostaria de compartilhar com a Benta e dizer para você, Benta, que a qualidade mais bonita que eu vejo em você nesse momento é a sua alegria em servir. E o servir, exatamente, ele deve partir de dentro para fora. Dentro aonde? Na família, né? Então, quando eu me esforço, dentro do meu relacionamento com a Benta, para amá-la, para respeitá-la, dialogar com meus sentimentos, procurar saber para que ela entenda o que se passa em mim, eu passo então a valorizar cada vez mais esse relacionamento. Então esse é o ponto de partida do servir na família. A partir do momento em que eu tenho essa intimidade, essa proximidade com a minha esposa, uma intimidade profunda, fica mais fácil eu me relacionar com os nossos filhos, né, e criar esse ambiente, né, de serviço no ambiente, na própria família. É interessante discutir isso, Ricardo e Benta, porque acontece em muitas situações de, na mesma família, nem todo mundo participar da igreja, servir na igreja. Às vezes tem uma pessoa que muitas vezes é taxada ou é criticada por ir para a igreja, por servir, por estar na igreja. E essa realidade é ainda mais cruel, não é? Sim, e o que é interessante também é que para que a gente servir na família envolve também a questão da vivência dos valores, né, dos valores cristãos. Então, complementando, como o Ricardo estava falando, essa questão de, para que a gente possa estar envolvido e realmente servir na família, para que aconteça, a gente tem que viver esses valores, né, Ricardo? A questão de eu tenho que aprender a perdoar o Ricardo, escutar os meus filhos, aceitar cada um como é. Então, não tem sentido eu falar de servir se eu não vivo esses valores como família. Então, a partir disso é que a gente começa, a partir do momento em que eu me coloco a serviço, a partir do momento em que eu sirvo, né, em que eu vivo, em que eu me coloco, em que eu me dou, né, para viver esses valores, é que o servir realmente acontece. Quais são os desafios hoje? Falta tempo para as famílias estarem juntas? O que vocês podem indicar para a gente? Dentro da família, eu penso que esses dois desafios. O tempo a gente precisa organizar melhor o tempo, e muitas vezes o que acontece com o tempo? A gente escolhe uma escala de valores. Por exemplo, minha prioridade número 1 é Deus, minha prioridade número 2 é a Benta, no relacionamento de família. Só que às vezes a gente elege essa prioridade e não cumpre. Então, quando a gente não cumpre essa escala de prioridades que a gente elege dentro da família, aí vai dar um problema lá na frente, e a gente inventa a desculpa esfarrapada do que não tem o tempo. Ricardo, você estava falando agora há pouco dos desafios, falou da falta do tempo. Qual é o outro fator? O outro, eu penso que no ambiente externo há essa diversidade de culturas. Até porque, assim, nós não sofremos tanto, mas a gente percebe isso nos nossos filhos, até porque eles vieram dessa base de religião católica que nós passamos para eles desde pequeno, levando à igreja, né? Eles vendo a gente servindo a igreja. Uma base consistente. Consistente, mas a gente percebe, de uma certa forma, essa diversidade de cultura, sobretudo o relativismo, que fica pressionando, né, as pessoas, e nossos filhos também sentem isso. Experimento às vezes, críticas porque eles professam a fé católica, porque eles frequentam a igreja, porque eles gostam de servir, prestam um serviço de solidariedade, assim, pegando o exemplo da gente, da própria caminhada da fraternidade. Então, eu penso que a diversidade de cultura é um fator muito forte, uma pressão muito grande dentro do ambiente familiar. Essas culturas, essa falta de tempo, ela atinge diretamente quem? A família, o ambiente familiar. E atinge, sobretudo, o matrimônio, né, o casal, porque atingindo o casal, consequentemente, vai repercutir nos filhos. Então, uma família em que não tem diálogo, sobretudo, ela é uma família que está fadada ao insucesso. Porque sem diálogo não tem intimidade. Sem intimidade, você não consegue ter
esse ambiente saudável, assim nos moldes que Cristo nos pregou para nós. Então, o encontro matrimonial, ele vai reforçar exatamente o quê? O diálogo na família, que é muito importante e que as pessoas às vezes falam que tem que ter diálogo, mas não sabem como dialogar. Então, o encontro matrimonial ele vai apresentar essa técnica àqueles casais, sobretudo também aos sacerdotes, que ele é destinado aos sacerdotes, aos religiosos e às religiosas, uma técnica de diálogo na família e no ambiente de trabalho na paróquia. Para a gente ir encerrando essa entrevista, vamos fazer um convite para as pessoas que queiram participar da Assembleia Nacional, que vai ser aqui em Teresina, né? Sim, nós vamos ter a Assembleia Nacional aqui em Teresina, agora, Carla e Flávio. Nós vamos deixar um convite especial, mas sobre também o encontro pais e filhos que vai acontecer aqui em Teresina. Está falando em diálogo, né, amor? Sim. E eu lembrei, vou dar uma notícia em primeira mão, viu? Antes da equipe diocesana vir aqui, mas esse é o ano da família na diocese. E o encontro matrimonial vai realizar através do setor família da diocese, já foi acertado com o padre Gonçalo, o encontro pais e filhos. Esse encontro é muito bonito, vai ser realizado no mês de agosto, é um dia inteiro, pais e filhos dialogando. Esse é o pai do filho, esse aqui é a Assembleia Nacional do Encontro Matrimonial, que pela primeira vez em que vai todas as dioceses, né, do Brasil estarão aqui. A Arquidiocese de Teresina estará acolhendo, né, todas as representações diocesanas e regionais do Brasil, agora no período de 1º a 3 de maio. Ricardo e Benta, muito obrigado pela presença de vocês. A gente pôde tirar um grande proveito nesses bons conselhos de hoje, porque aprender cada vez mais que o diálogo, a prioridade nessa escala de tempo, como o Ricardo falou para vocês que nos acompanham, são ótimos conselhos, não só bons, são ótimos conselhos para que você possa servir e servir bem na sua família. Muito obrigado a vocês pela participação. Com certeza a gente aprendeu muito nesse programa. Então a gente reforça com você esse convite para de 30 de abril, né, até o dia 3 de maio, vai estar tendo a Assembleia Nacional aqui em Teresina. Em tuas mãos.